Eu sou o Walter Júnior, estou com você no canal Fé na História. Convido você a se inscrever no canal para receber todas as notificações do nosso canal. Quero convidar você também a curtir os nossos vídeos e ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Você é bem-vindo nessa jornada. Quando Deus se torna um ídolo, será isso possível? Estaria o apóstolo Paulo no Areópago, em Atenas, diminuindo nosso Deus a uma das divindades da Grécia? É isso que veremos no próximo vídeo. Há uma belíssima história no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, de 16 em diante. Um texto que causa polêmica na nossa análise bíblica e acerca da interpretação do apóstolo Paulo sobre o nosso Deus. No livro de Atos 17, a partir de 16, o texto bíblico diz assim: Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas coisas estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se da reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos profetas de vocês. Também somos descendências dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata, pedra, feita pela arte e imaginação do homem. Não. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damares, e outros com eles. Porque é assim mesmo, todas as vezes que o evangelho de Jesus é pregado, algumas pessoas duvidam, algumas pessoas criticam, algumas pessoas se aproximam, outras pessoas se afastam. A grande questão nesse texto é a seguinte: será que o apóstolo Paulo reduziu Deus a um dos ídolos pagãos dos gregos?
Será que o fato do apóstolo Paulo estar andando naquele ambiente fez com que ele reduzisse Deus a uma dessas imagens possíveis? Eu acredito que não. Mas não tenha dúvida e preste muita atenção. É possível nos relacionarmos com Deus como nos relacionamos com ídolos. É verdade. Isto é um problema da teologia. Isto é um problema da fé cristã. Isto é um defeito da nossa forma de apresentar o Evangelho e as verdades da Bíblia às pessoas sem o devido cuidado. Porque quando nossa liturgia, quando a nossa ortodoxia, quando a nossa prática religiosa se estabelece em padrões que estão completamente divorciados do Cristo ressurreto, nós nos relacionamos com Deus como se ele fosse um ídolo. E isso desagrada a Deus. Veja que nós encontramos o apóstolo Paulo na cidade de Atenas, esperando a chegada de alguns companheiros de viagem missionária. Enquanto se descansa, carrega pedra. Não é isso que a gente costuma ouvir? Enquanto descanso, carrego pedra. O apóstolo Paulo, estando em Atenas, aguardando a chegada de outros, ele vai à sinagoga e lá faz o trabalho que lhe é habitual. Ler as escrituras no sábado na sinagoga e levar aqueles que estão dentro da sinagoga a interpretarem as escrituras do Antigo Testamento. É a Bíblia que tinham à época, não havia o Novo Testamento. Então eles estão lendo os profetas e a Torá, e o apóstolo Paulo entra na sinagoga, onde vivem os judeus, na cidade de Atenas, no sábado, para, com a leitura das escrituras, levá-los a interpretar estas escrituras para o apontamento de Cristo como Redentor e Salvador. O objetivo final do apóstolo Paulo é que os judeus que estão na sinagoga entendam que Jesus Cristo, o morto e ressurreto, ele é o Messias enviado de Deus e prometido ao povo que eles tanto esperavam naquele momento. Doutra feita, depois de estar na sinagoga, o apóstolo Paulo também vai à praça central da cidade, ele vai à praça de Atenas e lá nesta praça apresenta Jesus como Senhor e Salvador. Ele tem a sua experiência com Jesus, ele mesmo, o apóstolo Paulo, no caminho de Damasco. Agora ele está totalmente comprometido de apresentar esse mesmo Jesus a outras pessoas em todos os lugares por onde ele passa. O objetivo do apóstolo Paulo é intervir na vida dos seus ouvintes com a obra redentora de Jesus Cristo. O objetivo do apóstolo Paulo é apresentar-lhes o Espírito Santo de Deus, que ilumina a mente, que esclarece todas as dúvidas e que aponta Jesus como o único e suficiente Salvador. Durante a sua trajetória em Atenas, Paulo é conduzido a um lugar de debate clássico na cidade de Atenas. Ele é conduzido até o Areópago. E lá, formalmente e solenemente, ele é questionado sobre as autoridades ou pelas autoridades intelectuais da cidade sobre que tipo de ensinamento ele está apresentando. Eles estão acostumados com uma estrutura politeísta, existem vários deuses. Eles estão acostumados com as histórias das divindades das mais variadas possíveis. Todo estilo de literatura teogônica que fala sobre a construção do mundo, a existência da natureza, o surgimento dos deuses, a respeito de qualquer religião, eles estão plenamente habituados e os gregos, inclusive, ou criavam as suas ou adaptavam de povos mais antigos para a sua estrutura mental e para a sua cultura. Mas o que Paulo apresenta é extremamente diferente para eles. Do que Paulo fala causa desconforto na sinagoga judaica. O que Paulo fala causa desconforto na praça pública. Então Paulo é conduzido até o Areópago para dar resposta sobre o que ele está ensinando e o que ele está pregando. Afinal de contas, quando anunciamos Jesus como Senhor e Salvador, sempre haverá incômodo em qualquer pessoa que não crê da mesma forma. A mensagem do Evangelho genuíno de Jesus Cristo, está longe de ser uma mensagem de acomodação. Está longe de ser uma mensagem onde todos ficaram contentes em recebê-la. Pelo contrário, porque a mensagem de Jesus
Jesus expõe a minha doença, expõe a minha fragilidade, expõe as minhas dúvidas. A mensagem do Evangelho de Jesus expõe o meu pecado, confronta a minha realidade com a vontade de Deus. Então o apóstolo Paulo é conduzido até o Areópago e lá ele é pressionado. E as autoridades intelectuais perguntam, afinal de contas, o que você está querendo dizer? O que você está querendo ensinar? O texto que lemos diz que o apóstolo Paulo, com uma inteligência peculiar, ele diz às pessoas que o interrogam: olha, andando por Atenas, vi que vocês são extremamente religiosos, cuidadosos com as suas divindades, observei todos os objetos de cultos de vocês e percebo que, entre todos os altares que vocês têm a tantas divindades, há um altar determinado ao Deus desconhecido. E aí vem a grande questão de Paulo. Ele diz assim: pois esse que vocês adoram sem conhecer é o que eu vos anuncio, daquele que foi morto e que ressuscitou dentre os mortos. Reduzindo em miúdos, é esta a mensagem do apóstolo Paulo. Veja, o apóstolo Paulo está na sinagoga, em primeiro lugar, anunciando Jesus a pessoas que creem. São pessoas que creem, são pessoas de bom coração, são pessoas de bom comportamento, de uma ética, a princípio, ilibada, pessoas de moral ilibadas, pessoas equilibradas e que têm um nome a zelar, uma religiosidade a zelar. Elas adoram a Deus, elas estão se relacionando com a religião, cumprindo todos os ritos, mas elas não conhecem a Jesus e exatamente por isso se relacionam com Deus como se ele fosse um ídolo. É por isso que a palavra do apóstolo Paulo na sinagoga traz impacto, porque eles adoram, cultuam, realizam seus ritos, mas estabelecem uma relação vazia. Na praça pública, de outra forma, eles estão ouvindo o apóstolo Paulo e causando grande desconforto, porque esse Deus é único. Ele não comporta a existência de outros, nem o confronto com outros. É ele que fez os céus e a terra e de uma vez só fez toda a geração dos homens. Sendo assim, o monoteísmo é completamente estranho a essas pessoas. Elas se relacionam com Deus como se um ídolo fosse exatamente judeus, porque tem uma religião vazia e de ritos. E o homem da praça grega está acostumado com uma variedade de deuses. Há uma disputa religiosa o tempo todo. Sabe, é preciso ter atenção nos tempos em que vivemos, porque às vezes a nossa fé cristã coloca Deus como se um ídolo fosse. É uma relação vazia, uma relação de rito, ou por vezes uma relação onde ele é mais um. Nós estamos brigando contra o diabo, contra Satanás e temos a Deus e ficamos numa disputa, num estica para lá, um estica para cá. E onde está o poder exclusivo do nosso Senhor? Quando algumas pessoas leem o texto do apóstolo Paulo, imaginam que ele está igualando o nosso Deus às divindades do panteão grego, mas longe disso. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, esse que vocês não sabem, é esse que eu apresento, porque dele vocês conhecem muito pouco ou quase nada. Ele é o Senhor que está além do rito, ele está além da leitura textual na sinagoga, ele está além das festas rituais do calendário. É um Deus que é único, que é exclusivo, que de uma vez só criou todo o universo, Senhor de toda a história, Senhor da vida, a quem devotamos a nossa fé. Quando Deus se torna ídolo? Ele se torna um ídolo quando estamos o adorando para o nosso interesse pessoal, longe da sua glória. Deus se torna um ídolo quando eu prego uma verdade divorciada do Cristo ressurreto. Ele se torna um ídolo quando eu não acredito que ele virá para buscar a sua igreja. Ele se torna um ídolo quando a minha vida é estabelecida aqui, sem os olhos no céu. Ao Deus desconhecido, é esse que eu os apresento. Que Deus não seja desconhecido de você, porque a história dá apontamentos da nossa fé, e a fé solidificará a nossa história com Jesus. Até breve.